Fala, gente, tudo bem com vocês? Que bom que você entrou em mais essa mensagem. Eu tenho a palavra de Deus ao seu coração. O quanto você está disposto a renunciar. Sabe, essa palavra tem falado muito comigo nessa semana e hoje principalmente. E eu peço que você fique até o final dessa mensagem, que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração também. Só que antes de começar, te peço um favor. Se inscreva no canal. Curte o vídeo, porque você curtindo, o YouTube entende que isso é um vídeo importante e envia para mais pessoas. Se inscreve, curte, compartilha para o maior número de pessoas possíveis que você puder, porque assim a palavra vai mais longe e é sobre isso que importa. Amém? Então se inscreve, vamos juntos chegar a 1000 inscritos, 1000 almas que pelo menos uma vez já ouviram a palavra nesse canal. Se inscreveu, curtiu, compartilhou? Vamos para o que mais importa, a palavra de Deus. Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Eu esqueci de colocar a marcação, tá bem no começo. Êxodo, capítulo 3, versículo 5. E ele disse: não te aproximes até aqui. Tire tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Antes de começar a mensagem, eu quero contextualizar ela para você. Essa passagem fala sobre Moisés quando Deus está chamando ele para viver a promessa. Mas antes de chegar até aqui, Moisés ele nasce em um tempo em que o faraó manda matar os meninos, sabendo da promessa em que Deus iria levantar um homem para mudar a história dos hebreus, para ser o libertador dos hebreus, e faraó decide fazer o seguinte: mate todos os meninos a partir de agora. E a mãe de Moisés, quando descobre que está grávida dele, ele nasce em um tempo desse difícil, ela consegue esconder ele por 3 meses, diz a Bíblia. Só que chega um tempo em que ela não vai conseguir mais esconder. E ela decide levar ele para a beira do rio. E a sua irmã, a irmã de Moisés, fica à distância acompanhando ele. Acompanhando a caminhada, a levagem dele para o rio. Só que chega um momento em que a filha de Faraó, ela desce para se lavar no rio e encontra Moisés lá. E quando ela viu, ela enviou sua serva para buscá-la. E tendo aberto, ela viu Moisés. Então a sua irmã disse à filha de Faraó: eu devo chamar uma das mulheres dos hebreus para que amamente o menino? E a filha do faraó lhe disse: vai. E a serva foi e chamou a mãe de Moisés. Antes de começar a mensagem principal, eu quero falar um negócio para você. A mãe de Moisés se despediu dele pensando que era a última vez que veria ele. Mas a filha de Faraó chamou ela para amamentar o seu próprio filho sem saber que era seu filho. Sabe? Porque quando a promessa é de Deus, não importa o que fazem, não importa a incidência de parar, não vão conseguir. A promessa é dele, tem tudo a ver com ele. Mas o foco dessa mensagem é outra. Moisés cresce, Moisés vai para Midian, Moisés constrói sua família, só que chega um momento em que Deus chama ele para ser o libertador do povo hebreu. E Deus chama ele numa sarça. A Bíblia diz que ela queimava, mas não se consumia. E Deus começa a falar com ele através da sarça. Só que no texto que eu li fala que Deus fala uma coisa para continuar falando o que ele tinha para falar para Moisés.
tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar é santo. E sabe, eu pensando nesse versículo, o Senhor colocou no meu coração uma palavra maravilhosa. Porque as sandálias que estavam nos pés de Moisés eram as mesmas que ele usava no Egito. Ele cresceu no Egito, ele se tornou um homem no Egito, ele acostumou com a cultura dos egípcios, ele se tornou um egípcio. E as sandálias que ele tinha eram do Egito. E Deus fala, tire as sandálias dos teus pés, Moisés, porque o lugar que você está é santo. E eu perguntando para Deus, sim Deus, é um sinal de respeito às sandálias, é um sinal de reverência tirar as sandálias dos pés, mas por que as sandálias? E Deus falou no meu coração uma coisa. As sandálias era o que faltava para Moisés tirar do que ele tinha no Egito. Só faltava ele tirar isso. Só faltava ele tirar isso para ele não ser mais quem ele era. Sabe, muitos de nós queremos viver as promessas que o Senhor tem para nós. Queremos viver tudo que Ele prometeu, tudo que Ele preparou para nossas vidas. Queremos viver uma nova direção, mas nós não estamos dispostos nem a tirar as sandálias dos nossos pés. Você não entendeu? Eu vou te explicar. As sandálias era tudo aquilo que nós fazíamos. As sandálias é o que temos que renunciar. Não adianta você querer viver a promessa sem antes tirar as sandálias. Não adianta você querer ver uma nova direção que o Senhor tem preparado para você sem antes renunciar ao que Ele tem te pedido para renunciar. Isso me chama a atenção, isso significa que para Moisés viver a promessa, para Moisés ser o libertador do povo de Israel, ele tinha que fazer uma coisa primeiro. Renunciar o que faltava para ele renunciar. Tirar o que faltava para ele tirar. Moisés nunca iria falar com Deus se antes ele não deixasse tudo o que ele era. Nós queremos viver a promessa, nós queremos viver uma nova direção que o Senhor tem preparado para nós, mas nós não queremos renunciar nada por Ele. E sabe, as sandálias parecem algo simples. Mas o que Deus pede para nós, muitas das vezes é algo simples. É uma renúncia simples. Mas nós não estamos dispostos a nada. Nós não estamos dispostos mais a renunciar ao que Ele tem falado para nós. E nós queremos viver a promessa. Nós queremos viver uma nova direção. Mas sem renunciar nada. A palavra que o Senhor tem colocado no meu coração nos últimos dias é uma só. Renúncia. Renúncia é a palavra em que mais precisamos em nosso tempo. Não tem como você querer ver a promessa sendo que você não renuncia nada por ela. Para Moisés, o que restava do Egito era sandálias. E para você, o que resta deixar do mundo? O que resta deixar das suas vontades? O que resta deixar dos seus desejos? O que resta você renunciar pela promessa que o Senhor tem preparado para você? Moisés deixou as sandálias para viver a promessa, deixou o palácio, deixou a família real, deixou tudo o que ele tinha para viver o que Deus tinha preparado para ele. E o que o Senhor tem me cobrado nessa mensagem não é só para você não, é para mim também. Sabe por quê? Muitas das vezes nós não vivemos o que Deus tem preparado para nós porque ainda não tiramos as sandálias dos nossos pés. Ainda não renunciamos, ainda não deixamos o que Ele pediu para nós deixarmos. E o pedido que Deus está fazendo para nós hoje é: tire o que te afasta. Tire o que você era.
Tire o que você fazia, abandone os seus desejos, abandone suas vontades, abandone quem você era para viver logo o que eu tenho preparado para você. Irmão, olha para mim. Você quer ver o plano que o Senhor tem para sua vida? Você quer ver a promessa, a nova direção que o Senhor tem preparado para você? Sim, né? Mas você não vai viver nada sem antes renunciar ao que Ele tem pedido para você renunciar. Deus não vai fazer nada por você sem antes você deixar aquilo que Ele tem pedido para você deixar. O que Ele pediu para você abandonar é a amizade? É olhar coisas inapropriadas? É escutar, é estar em rodas que você não pode estar? O que Ele tem pedido para você deixar de lado? Ah, se fosse você, parava de atrasar a promessa e começava a deixar de lado logo. Abandona logo os amigos que Ele tem pedido para você. Abandona logo de olhar para o que Ele tem pedido para você não olhar. Abandona logo de fazer o que você fazia. Renuncie, tire as sandálias dos pés, porque o que Ele tem preparado para você é algo maravilhoso. A renúncia, presta atenção nisso. A renúncia é a palavra principal. A renúncia é o princípio da promessa. Só vive promessa, eu já termino aqui. Só vive promessa. Só vive uma nova direção. Só vive sonhos de Deus. Só vive planos quando a renúncia está no centro. Sem renúncia, a promessa não sustenta. Sem renúncia, o plano dá errado. Sem renúncia, o sonho não dá certo. Porque renúncia significa deixar você para viver o que Ele tem para sua vida. Quer começar logo a viver os planos de Deus? Quer começar logo a viver uma nova direção? Quer começar logo a viver as promessas? É só você ter uma palavra como referência. Renúncia. Se a renúncia estiver no centro, se você renunciar ao que Ele tem pedido para você renunciar, se você tirar as sandálias dos seus pés, se prepare para viver a promessa que Ele tem para sua vida. Moisés fala com Deus nesse momento. Deus apresenta o plano que Ele tem para Moisés. Moisés se torna um libertador do povo hebreu. Mas ai se ele não tirasse as sandálias. Ai se ele não renunciasse o que ele tinha que renunciar. Deus nunca ia falar para ele e apresentar para ele o plano. Pare de atrasar Deus e renuncie logo o que Ele tem pedido para você renunciar. Jesus, essa mensagem tem falado muito no meu coração. Porque como o Senhor pediu para Moisés, o Senhor tem pedido para mim. Tirar as sandálias, tirar as amizades, tirar os amigos, renunciar a tudo. Mas a pergunta que ecoa em nossos corações é: o quanto nós estamos dispostos por isso? Jesus, eu quero ser que nem Moisés. Tirar tudo, renunciar tudo o que for preciso para viver logo a promessa que o Senhor tem preparado para nós. Jesus, como Moisés renunciou, nós queremos renunciar. Nós queremos deixar de lado o que o Senhor tem falado para nos deixar, para começarmos a viver a promessa que o Senhor tem preparado para nós. Que pessoas que entraram nessa mensagem possam sair dela dispostas a renunciar tudo o que for preciso para viver o plano que o Senhor tem para nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.